Ixi, eu desconfio que isso aí tá pegando só aqui, que Tá não, tá não. está Tá distorcida pra não, lá. não tá não. Não tá não, tá pegando tudo. Varela no ar, o programa do Varela está no ar. Já está começando diretamente de Fortaleza, capital do Ceará, para o mundo inteiro. Acesse Jonas Varela na internet, no YouTube. E na direção geral do nosso programa, Lucas, Nayara e Monalisa Varela, a família Varela. E nós indicamos para o nosso querido público que acompanha o nosso programa. Nós agradecemos a audiência, a atenção, o carinho do nosso querido público. Enviamos aqui um cordial abraço. E indicamos para o nosso querido público Varela Clínica de Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades. Lá você encontra um tapete vermelho estendido em sua homenagem. Lá você é uma celebridade. Varela Clínica de Estética e Beleza, a clínica mais querida, a clínica mais ungida, a clínica preferida de Fortaleza. Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, entre a Avenida Padre Antônio Tomás e Rua Caulina Sucupira, em Fortaleza, Ceará. E os telefones 3224-0783, 3224-7018, DDD 85 de Fortaleza, Ceará. Acesse o site www.varelaesteticbeleza.com.br. Programa Check-up. Na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV, domingo, às 20 horas, na apresentação da nossa querida estrela, jornalista Natália Varela. Para mais informações, 3266-9643, DDD 85 Fortaleza, Ceará. Acesse o site www.tvdiario.checkup.tv.br. Programa 100% Jesus, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará, domingo às 22 horas. Um programa da missionária Natália Varela. Participe através dos telefones 3287-2158, 3287-2999, DDD 85 de Fortaleza, Ceará. Acesse o site www.natalinhavarela@gmail.com.br. Programa Vida News, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará, na apresentação da nossa querida estrela, jornalista Natália Varela. Participe através dos telefones 3287-2158, 3287-2999, DDD 85 de Fortaleza, Ceará. Acesse o site www.radiovidafm102.com.br. Programa não, acabou. Agora a Oração da Varela. Participe da Oração da Varela, quarta-feira, às 18h30, na Varela Clínica de Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, entre a Avenida Padre Antônio Tomás e Rua Carolina Sucupira, com a missionária Natália Varela e seus convidados. Leia também a página Check-up no caderno vivo do Jornal do Diário do Nordeste, aos domingos. Quem assina é a nossa querida estrela Natália Varela. Em Apocalipse, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, que acompanham o nosso programa, no livro do Apocalipse de João Evangelista, no capítulo 1, versículos 1 a 3, nós lemos que a missão de João Evangelista, né, que é o autor do livro do Apocalipse, e a de todos os cristãos, é profetizar, anunciando a palavra de Deus e continuando o testemunho de Jesus Cristo. E também no livro, na carta de São Judas Tadeu, né, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, parente de Jesus Cristo, irmão de Tiago, né? Então, São Judas Tadeu, né, do capítulo 1, versículo 2, não, em 1 e 2, Judas Tadeu 1 e 2, está escrito lá: o verdadeiro cristão é alguém chamado a fazer parte do novo povo de Deus, amado permanentemente por Deus Pai, guardado por Jesus Cristo,
porque o preserva do mal e o mantém na sua vocação. Então, no programa de hoje nós faremos a leitura da palavra de Nosso Senhor, da Bíblia Sagrada. Aqui na Bíblia Sagrada está contida a boa nova do reino de Deus que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Salvador nosso, veio pregar para a salvação de todos, para que ninguém se perca, para que todos se salvem. E o Senhor Jesus enviou seus apóstolos ao mundo inteiro para pregar a boa nova do reino de Deus contida aqui na Bíblia Sagrada, na palavra de Nosso Senhor. É a palavra que leva a vida eterna ao reino de Deus. E nós estamos incentivando esta leitura, né, para os nossos queridos ouvintes que acompanham o nosso programa e para todos os nossos irmãos, né, na paz do Senhor. E continuando esta maravilhosa leitura, nós vemos aqui, nós estamos aqui justamente no segundo livro de Samuel, não é? No capítulo 22. Nós continuaremos a leitura hoje justamente no segundo livro Samuel, capítulo 22, Cântico de Davi. Então, no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, versículo 1, nós lemos: E Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. 2 Samuel capítulo 22, versículo 2. E disse: O Senhor é o meu rochedo e o meu esforço e o meu salvador. 2 Samuel capítulo 22, versículo 3. É o meu Deus forte, nele esperarei. É o meu escudo e a fortaleza da minha salvação. O meu exaltador e o meu refúgio. Ó meu Salvador, tu me livrarás da iniquidade. 2 Samuel capítulo 22, versículo 4. Eu invocarei o Senhor, digno de louvor, e serei salvo de meus inimigos. 2 Samuel capítulo 22, versículo 5. Porque me cercaram quebrantos de morte, torrentes de Belial me atemorizaram. 2 Samuel capítulo 22, versículo 6. Cordas de inferno me cingiram todo, laços de morte me apanharam descuidado. 2 Samuel capítulo 22, versículo 7. Na minha tribulação invocarei o Senhor e clamarei ao meu Deus, e Ele ouvirá a minha voz lá do seu templo, e o meu clamor chegará aos seus ouvidos. 2 Samuel capítulo 22, versículo 8. A terra se comoveu e estremeceu, os fundamentos dos montes foram agitados e abalados, porque se irou contra eles. 2 Samuel capítulo 22, versículo 9. O fumo de seus narizes se elevou ao alto, e fogo devorador sairá da sua boca. Por ele serão acesos carvões. 2 Samuel capítulo 22, versículo 10. Abaixou os céus e desceu, e a escuridade debaixo de seus pés. 2 Samuel capítulo 22, versículo 11. E subiu sobre os querubins, voou, e desceu sobre as asas dos ventos. 2 Samuel capítulo 22, versículo 12. Pôs trevas ao redor de si para se ocultar, joeirando as águas das nuvens do céu. 2 Samuel capítulo 22, versículo 13. Pelo esplendor da sua presença se acenderam carvões de fogo. 2 Samuel capítulo 22, versículo 14. O Senhor trovejará do céu e o Altíssimo fará soar a sua voz. 2 Samuel capítulo 22, versículo 15. Disparou setas e dissipou os raios e consumiu-os. 2 Samuel capítulo 22, versículo 16.
E apareceram as profundidades do mar, e descobriram-se os fundamentos da terra ao ameaçar do Senhor, ao assopro do espírito do seu furor. 2 Samuel capítulo 22, versículo 17. Enviou do alto e recebeu-me, e tirou-me das muitas águas. 2 Samuel capítulo 22, versículo 18. Livrou-me do meu inimigo poderosíssimo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. 2 Samuel capítulo 22, versículo 19. Preveniu-me no dia da minha tribulação, e o Senhor se fez o meu firme esteio. 2 Samuel capítulo 22, versículo 20. E ele me tirou ao largo, livrou-me, porque lhe agradei. 2 Samuel capítulo 22, versículo 21. O Senhor me retribuirá segundo a minha justiça, e ele me galardoará segundo a pureza das minhas mãos. 2 Samuel capítulo 22, versículo 22. Porque eu guardei os caminhos do Senhor e não obrei impiamente contra o meu Deus. 2 Samuel capítulo 22, versículo 23. Todos os seus pensamentos, pois, estão diante dos meus olhos, e não me arredei dos seus preceitos. 2 Samuel capítulo 22, versículo 24. E serei perfeito com ele, e guardar-me-ei da minha iniquidade. 2 Samuel capítulo 22, versículo 25. E o Senhor me retribuirá segundo a minha justiça, e segundo a pureza de minhas mãos, diante dos seus olhos. 2 Samuel capítulo 22, versículo 26. Com o santo serás santo, e com o robusto perfeito. 2 Samuel capítulo 22, versículo 27. Com o puro serás puro, e com o perverso far-te-ás perverso. 2 Samuel capítulo 22, versículo 28. E salvarás o povo pobre, e com os teus olhos humilharás os soberbos. 2 Samuel capítulo 27, capítulo 22, versículo 29. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e tu, Senhor, alumiarás as minhas trevas. 2 Samuel capítulo 22, versículo 30. Contigo, pois, correrei armado a combater. Com meu Deus saltarei o muro. 2 Samuel capítulo 22, versículo 31. O caminho de Deus é imaculado, a palavra do Senhor é purificada ao fogo, e é escudo de todos os que esperam nele. 2 Samuel capítulo 22, versículo 32. Que Deus há senão o Senhor, e que forte há senão o nosso Deus. 2 Samuel capítulo 22, versículo 33. O Deus que me cingiu de fortaleza e aperfeiçoou o meu caminho. 2 Samuel capítulo 22, versículo 34. Que iguala os meus pés com os dos servos e me põe sobre as minhas alturas. 2 Samuel capítulo 22, versículo 35. Que instrui as minhas mãos para a peleja e faz os meus braços como um arco de bronze. 2 Samuel capítulo 22, versículo 36. Tu me deste o escudo da tua salvação, e a tua benignidade me engrandeceu. 2 Samuel capítulo 22, versículo 37. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não desfaleceram os meus artelhos. 2 Samuel capítulo 22, versículo 38. Perseguirei os meus inimigos e fá-los-ei em migalhas, e não tornarei atrás até que os consuma. 2 Samuel capítulo 22, versículo 39. Consumi-los-ei e desfazê-los-ei, de modo que se não levantem, caíram debaixo dos meus pés. 2 Samuel capítulo 22, versículo 40. Tu me guarneceste de força para o combate, fizeste a curvar debaixo de mim os que resistiam. 2 Samuel capítulo 22, versículo 41. Fizeste que voltassem as costas meus inimigos que me aborreciam, e eu os arruinarei de todo. 2 Samuel capítulo 22, versículo 42. Clamarão e não haverá ninguém que os socorra. Clamarão ao Senhor e ele os não ouvirá. 2 Samuel capítulo 22, versículo 43. Eu os moerei como o pó da terra.
trilhá-los-ei e desfá-los-ei como o lodo das ruas. 2 Samuel capítulo 22, versículo 44. Tu me salvarás das contradições do meu povo, conservar-me-ás para ser o chefe das nações. Um povo que eu não conheço me servirá. 2 Samuel capítulo 22, versículo 45. Os filhos estranhos me resistirão e em me ouvindo me obedecerão. 2 Samuel capítulo 22, versículo 46. Os filhos estranhos se desfizeram e serão estreitados nos seus encerramentos. 2 Samuel capítulo 22, versículo 47. Viva o Senhor e seja bendito o meu Deus, e será exaltado o Deus forte da minha salvação. 2 Samuel capítulo 22, versículo 48. Tu és, ó Deus, o que me vingas, o que sujeitas aos povos debaixo de mim. 2 Samuel capítulo 22, versículo 49. Tu o que me tiras dentre os meus inimigos e o que me exaltas sobre os que me resistem. Tu me livrarás do homem injusto. 2 Samuel capítulo 22, versículo 50. Por isso, Senhor, te darei as graças no meio das nações e entoarei louvores ao teu nome. 2 Samuel capítulo 22, versículo 51. O que engrandece as saúdes do seu rei e usa de misericórdia com Davi, seu ungido, e com a sua descendência para sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, nós concluímos aqui a leitura do capítulo 22 do segundo livro de Samuel, Cântico de Davi, que em todos os seus versículos. Desculpa aí assim um gaguejozinho, mas isso é natural, né? Bom, então, quando o negócio é complicado demais, eu repito, né? Então, o segundo livro de Samuel, no capítulo 22, ele conta com 51 versículos. E nós voltaremos nos programas futuros com a continuação da leitura do segundo livro de Samuel, no capítulo 23, Últimas Palavras de Davi. Nos próximos capítulos, nos próximos programas, futuros programas, nós voltaremos, né? Então, até o nosso, no capítulo 23, próximo programa, né? Ajeitar aqui logo para ficar mais fácil, né? Deixar prontinho aqui. Bom, agora nós encerraremos o nosso programa de hoje com um pequeno hino, né? Um hino que nós escrevemos aqui. Deixa eu ver aqui, pequeno hino. Deixa eu ver aqui qual foi. Então, é assim. Essa luz. É assim, é esse aqui. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, ai meu Deus, onde Deus fez a morada, e onde mora o cálice bento, e onde mora o cálice bento, e a hóstia consagrada, ai meu Deus, e a hóstia consagrada. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, e da vara nasceu a flor, oh meu Deus, e da vara nasceu a flor, e da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, e de Maria o Salvador, oh meu Deus, e de Maria o Salvador. Tudo de bom, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.